iniciar. Vamos fazer uma oração, professora, primeiro? Podemos fazer. Quer que eu faça? A senhora faz? Pode fazer uma prece. Então tá, gente. Então, muito feliz você estar voltando. Eu acho que eu estava precisando mais do que vocês dessa volta. Senti muita, muita falta, né, das segundas-feiras. Era um vazio, era esquisito. Mas foi necessário, né? Às vezes a gente precisa tomar outros rumos para voltar. Mas eu sempre disse, né, que eu ia voltar, que eu ia voltar para o trabalho. E cá que estou, o filho a casa retorna, né? Então, para a gente começar esse trabalho, o estudo hoje do introdutório do nosso lar, que a professora vai ministrar, eu peço para a gente fechar os olhinhos, tentar acalmar nossa mente, nosso coração, tentar aquietar um pouquinho o nosso coração, para a gente se colocar à disposição da espiritualidade maior que nos rege, para que a gente possa estar receptivo às boas vibrações, os bons ensinamentos, ao Evangelho de Cristo, aos ensinamentos dessa obra tão sublime que André Luiz nos deixou no seu legado junto de Chico Xavier, e pedir para que a espiritualidade que rege nosso trabalho possa nos acompanhar, nos abençoar, que muitos possam estar aqui hoje conosco, entrar na nossa sala, e aos que não puderam entrar, que também recebam essa vibração, essa luz e essa bênção. Então pedimos permissão para iniciar nossos trabalhos, dando graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Graças a Deus. Chegou aí, ó, a Denise aí, Priscila. Chegou o pessoal. Que saudade! Que bom, que bom, que bom. Então vamos deixar a professora falar, né? Então, graças a Deus, nós vamos começar o estudo do nosso lar, né? Lembrando que essa coleção, onde está o nosso lar, chama A Vida no Mundo Espiritual. E ela é composta do Nosso Lar, que é o primeiro livro, né, de André Luiz, Os Mensageiros, segundo, Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino e A Vida Continua. Você veja quantos livros que nós temos do André Luiz, né? E a gente vai começar na introdução dele. Deixa eu achar aqui, gente, está meio complicado aqui. Tem o livro físico, né? Estou com o livro digital. Que bom que você conseguiu isso. Nós estamos aqui quando diz assim, o prefácio, né? Novo amigo. Os prefácios, está dizendo o livro, em geral, eu vou colocar em PDF, ou a Priscila coloca em PDF nos grupos, né, Priscila? Se você puder fazer isso, né? Novo amigo. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho legítimo do entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual da reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção divina da misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim um novo amigo e irmão na eternidade. Porque o André Luiz, aqui no mundo físico, ele tinha um outro nome, né? Aqui no mundo físico. Lá no mundo espiritual, ele vai dar esse nome de André Luiz. Por quê? Porque foi importante isso, né? Ele está dizendo aqui, o prefácio está dizendo isso para nós, né? Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou desposar-se de todas as convenções, inclusive do próprio nome, para não ferir corações amados envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem oferecer os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Então, para não criar problemas, não
dá nenhuma dificuldade, ele toma esse nome de André Luiz. Reconhecemos que esse livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, já muito desejamos trazer ao círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligado ao planeta. Então, André Luiz, ele vem trazer e vai relatar em todos esses livros que eu já comentei anteriormente, justamente isso, né? Como é esse mundo espiritual, explicar isso para nós. Certamente que numerosos amigos sorriram ao contato de determinadas passagens da narrativa. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria, quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Então, ele trazendo novidades. Isso, gente, lá na década de 40, mais ou menos, que ele traz o nosso lar para nós. Então, a surpresa, a perplexidade, a dúvida, são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. E mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Isso é muito importante. Analisar o que a gente lê. Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha expressão numérica. Milhares de criaturas interessam pelos seus trabalhos, modalidades e experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar-se de si mesmo. Não basta investigar o fenômeno, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar as consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, no serviço do bem. Veja aí como ele está falando a importância do serviço no bem. Então, o homem terrestre não é um deserdado. A gente, às vezes, acha isso, né? Que nós estamos aqui jogados às traças, aí, que ninguém olha por nós. E ele está dizendo, não, o homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Então, o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se discute das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Outra coisa importante aqui, né? Muitas coisas ele vai falando, mas essa aqui, ó, a morte vai nos colocar frente a frente com a nossa consciência. Onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos num abismo infernal. Vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que se submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, né? Cuidado para não se apegar à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Aproveitemos dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Quem escreve o prefácio é Emmanuel, em Pedro Leopoldo, no dia 3 de outubro de 1943. E aí nós vamos passar para a mensagem de André Luiz, mas eu vou antes voltar, gente,
para colocar mais gente que está pedindo aí permissão para entrar, né? Então, nós vamos voltar à mensagem do André Luiz. Aquilo foi o prefácio de Emmanuel. E agora a mensagem. A vida não cessa. Olha que maravilhoso que ele está dizendo, a primeira mensagem que ele está falando para nós, dizendo o seguinte: olha, gente, a vida, ela não cessa, não termina. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Então, a vida, ela é eterna, ela continua. A morte é apenas uma ilusão. O grande rio tem o seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano da eterno da sabedoria. Antes de nós voltarmos ao mundo espiritual, a gente vai tendo conhecimento das coisas, a gente vai melhorando as nossas qualidades morais, nos aperfeiçoando como seres. É isso que ele está querendo dizer. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Olha que coisa. Morrer, então, é simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestido nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó, caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que sim, que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Não é porque morreu que resolveu todos os problemas. E aqui ele fala um trecho lindíssimo que eu gosto muito. Diz assim: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quanto triunfo, quantas mortes necessitamos ainda? Quantas será? Eu vou parar um pouquinho para colocar mais pessoas aqui na sala, tá bom? Quantos mais, gente? Quantas nós necessitamos? Quantas encarnações? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Aí, por toda parte, os cultos em doutrinas e analfabetos do espírito, né? Nós estamos aí, temos analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Veja que nós temos uma jornada, um caminho de trabalho, né? Trabalhoso. Nosso esforço, pobre, quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifesto-nos junto a vós outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessará agora senão a experiência profunda com seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel,
reconhecendo-se o grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, num santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Veja que interessante, tudo que ele está falando para nós é lindíssimo. Nós já vimos tanto aqui nas nossas aulas, né, Priscila? Eu acho que vocês têm noção disso aí. Quer falar alguma coisa, Priscila? Primeiro, boa noite a todos os que entraram depois, né, do início. Primeiro que quando começou a ler o prefácio de Emmanuel, eu já me arrepiei toda, porque eu me lembrei quando eu tive o primeiro contato, que eu falei, gente, isso soa quase poesia, né? Emmanuel tem uma forma de escrever inconfundível, né? A gente já sabe, isso aí é Emmanuel. E o início, né, é muito lindo do André Luiz quando ele fala: a vida não cessa. Então, ele já, de forma categórica, já coloca assim: ampliem a consciência de vocês. Não vejam só a vida material. Eu vou começar, em doses homeopáticas, a apresentar um mundo que nós já vivemos várias vezes na erraticidade, mas que infelizmente a gente acaba esquecendo por diversas questões que a gente estuda, que faz a gente entender o esquecimento do passado. Inclusive temos isso estudo no Evangelho, no Livro dos Espíritos, mas eu vou apresentar agora de uma forma, nós já estamos prontos, a humanidade já está pronta para receber, para ser descortinado, enquanto estamos aqui encarnados, esse mundo espiritual, né, que abraça todos, que tem espaço para todos, que o trabalho continua, onde a vida continua, onde tudo é planejado. Então, assim, é lindo. Eu estou bem muito feliz, além de voltar, de estar estudando essa obra, porque essa obra, se a gente puder estudar 10, 15, 20 vezes, sempre vai ter aprendizado. Essa Sempre... obra, gente, é interessantíssima, as obras do André Luiz, né? É. Porque vai para mostrar para a gente o mundo espiritual, onde provavelmente a gente vai ficar, porque ele não vai mostrar, por exemplo, lugares sublimes aí, celestiais para nós. Ele vai mostrar em relação à nossa evolução espiritual, onde nós vamos provavelmente ficar, A nossa né? realidade, né? Onde nós vamos na nossa realidade, onde nós vamos ficar em alguma colônia, em algum lugar nesse sentido, né? Eu, pelo menos, penso assim, não sei se a Priscila concorda, né? Devido ao grau de evolução nosso aqui, nós não somos muito evoluídos, então não vamos ficar em esferas mais altas, né? Pelo menos é o que eu imagino aqui para mim, né? Estou falando aqui por mim, Com certeza. né? E Então, o André Luiz vai mostrar muitas coisas para nós, descortinar isso aí, o que acontece lá no mundo espiritual. Eu não sei se todos assistiram o filme Nosso Lar, mas o livro é muito interessante, né? Eu gosto muito do livro, né? Tem muitos detalhes, muitas coisas para a gente ver. E eu queria fazer esse estudo, sabe, Priscila? Eles estudando os capítulos, entendeu? Capítulo que vem, a gente faz o capítulo 1, depois eles vão começando, fazendo o capítulo 1 e 2, né? Um faz o capítulo 2, outro faz o capítulo 3, e a gente vai estudando o livro assim, daquilo que eles têm entendimento, e a gente vai complementando com mais alguma coisa aqui. Não sei se você pensa, Perfeito. podemos fazer assim. Claro, e fica bem parecido com o estudo sistematizado, né, que a gente tem no presencial, que é basicamente isso, né? Fica cada um responsável por um capítulo, conversa, pode ser. Apesar que eu acho que essa tua introdução é sempre de grande valia, né? Porque tu pega trechos essenciais para embasar nosso estudo, né? Exatamente, vamos fazer esse estudo, gente, vai ser muito gratificante. Você já tem algum conhecimento, né? Alguns já têm muito conhecimento aí, e vai ser legal, né? A gente estudar esse livro. A menos que vocês tenham outra sugestão de livro, ou outra sugestão para a gente fazer aqui, né, Priscila? Mas a princípio eu acho que, como a gente começou hoje, né? Eu acho que é legal a gente tocar adiante, né? Vamos tocar adiante. Vamos tocar Porque é adiante. uma obra riquíssima e que só vai acrescentar. Inclusive, mesmo para quem já estudou, eu já estudei, a professora já deve ter estudado N vezes,
Mas é muito importante a gente resgatar, concluir um. Eu estudo das obras, né? Desse conjunto de obras da vida espiritual. E E tem aí, obras difíceis, viu, gente? Tem mecanismo da mediunidade. dificílimo. É uma obra difícil, vai ter que saber muita física. É física, né? Física pura, é um negócio bem difícil, mas é muito bonita, né? Traz muitos Todas entendimentos elas. para nós, né? Domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, é muito bacana. Então, esse é um caminho bom para a gente ir estudando e a gente vai tirando dúvidas, e eu queria que vocês participassem, né? Tirando dúvidas, assim como o Paulo sempre faz. O Paulo é ótimo, né? Ele sabe que o E eu Paulo tenho ele faz perguntas parte até hoje. das minhas palestras lá no meu centro espírita, ele faz E eu, parte. e eu tenho duas perguntas para hoje, sim, viu? Ele vem, faz perguntas, aí eu levo lá, olha, meu aluno perguntou isso. Aí eu explico. Ótimo. Se prepara que eu tenho duas hoje. Ele vem com essas perguntas da manga, sabe, Priscila? Aham. Você saiu, você não estava aqui, mas ele tira perguntas lá do fundo do baú, assim, na manga, e levanta, Né? traz a Mas pergunta. eu tenho duas hoje. Priscila, prazer em revê-la. Muito bom Que que você bom. esteja de volta. Você é uma pessoa, junto com a professora e junto com todos aqui da nossa classe, que traz uma paz, traz uma calma para nós, da intenção assim da gente continuar cada dia mais estudando, né? Ele não pode Mas sair, né, Paulo? Não pode ir embora mais, né? exatamente, Pode ir embora, fica não. agora com a gente. Mas eu tenho duas perguntas A hoje para Priscila fazer. responde, a Priscila gosta de responder. Ótimo, fica tranquila. Mas vamos ver se ela vai. A Ai, primeira, a primeira pergunta eu ia fazer para a professora, mas já que ela já redirecionou para Não, você, não não, tem pode problema fazer, não. pode fazer. Eu estou Não tem brincando com a problema não. Priscila. A primeira pergunta é: você descobre se você está no caminho certo quando a quantidade de dificuldades que aparecem na sua vida aumentam? Essa é a primeira pergunta. ótima pergunta. E a segunda pergunta é: eu sou um acolhedor também, tá? Nós somos treinados para ser acolhedores, né? Então aconteceu até um caso nesse final de semana comigo. Então assim, tem muitas pessoas que por elas terem meu celular, elas me chamam toda hora, Paulo, não sei o que lá, e teve um dia, uma moça tá falando esse final de semana comigo, Paulo, eu não tô aguentando mais, eu tô chorando, eu tô não sei o que lá, eu tô não sei o que, então tudo bem. Então assim, o acolhedor, ele tem que estar pronto todas as horas para que você atenda as pessoas. E quem atende o acolhedor? A professora e a Priscila, viu, Paulo? Eu te acolho. A gente te acolhe A aqui, gente te Paulo. acolhe, a gente te acolhe. O que tu Se tem? Olha que se interessante, vocês me se você acolher, vai eu no, já Ajudo. começo, eu se já você começo a vai no chorar agora, psicólogo, e não tem Paulo, problema. no psicólogo, né? Faz Porque de eu O vou médico. falar um negócio para psicólogo, ele vocês. atende muitas pessoas, né? Pelo menos a grande maioria deles atende muitas pessoas com problemas. E eles fazem uma terapia, muitos deles com terapeutas para poder suportar aquilo, porque vem muitos problemas e acaba trazendo dificuldade para o próprio psicólogo, que é um profissional, né? Acaba até se envolvendo aí na situação. Então, para não ter esse envolvimento, para ele poder manter a tranquilidade, o bom senso dele, o entendimento, eles fazem terapia também, né? Os psicólogos. Tem um terapeuta que vai ajudar esses psicólogos, né? A gente precisa, sim. E a gente escutar problema das pessoas, a gente não pode ter esse envolvimento, porque se a gente se envolver, você imaginou? Imaginou como é que fica? Mas Por isso que o professora, psicólogo ele tem ajuda imagina a senhora profissional, né? escutar uma pessoa do outro lado chorando. Como é que você não vai ser? Meu Deus do céu, eu tenho carne e osso, meu coração bate aqui também. Mas Como é a que você vai gente escutar uma pessoa mas desesperada? a gente tem que ter, para a gente poder ajudar, é que nem um bombeiro, sabe, Paulo? Exatamente. O bombeiro, quando você está se afogando, não sei se você já viu uma pessoa se afogando. Eu Ah, já sim, vi. sim, já. E o bombeiro, ele não chega pertinho da pessoa e agarra a pessoa, Sim. Senão a pessoa vai afogar ele junto. É a mesma coisa das Ele máscaras de fica oxigênio que separado, aí ele isso. joga o negócio, ele vai acalmando a pessoa à distância. Ele tem um limite ali. Mesma coisa nós. Nós também, quando estamos ajudando as pessoas, a gente tem que ter um limite para a gente não se envolver, e aí a gente não vai conseguir ajudar a pessoa. A gente vai entrar também no problema e a gente não vai conseguir ajudar. Então, a gente tem que ter um distanciamento saudável. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer para você. Eu É a mesma entendo. coisa, olha, eu sou dentista.
tá? Minha profissão, eu sou dentista. Se cada pessoa que vai no consultório, se soubesse como ninguém gosta de dentista, se eu fizer aqui uma pesquisa com vocês aqui, vocês vão fazer. Nós detestamos dentista, não gostamos de ir no dentista, porque olha o que as pessoas falam. Não gosto da anestesia, eu não gosto do barulhinho, eu não gosto de nada, realmente não gosto de nada. Agora, se às vezes você tem que fazer um procedimento difícil, se eu ficar entrando na dor da pessoa, eu tenho até dó, sim, porque às vezes é um negócio difícil. Mas se eu entrar, eu não vou conseguir fazer o procedimento e essa pessoa vai sair pior do que ela entrou. Eu não vou conseguir, vou prejudicar. Então, quando a gente tem a área médica, por exemplo, os psicólogos, não é que são frios, é que precisam desse pequeno distanciamento. Os atendentes fraternos, precisa desse distanciamento para poder ajudar, senão não consegue ajudar. Eu não sei se a Priscila concorda comigo, mas ela que é uma atendente fraterna também, acho que é atendente, não é, Priscila? Sim, eu sou atendente fraterna aqui e trabalho também com dependentes químicos, moradores de rua, e foi a experiência, né, Paulo, que me ensinou a ter o que muitos falam que é frieza, mas não é, o distanciamento saudável que a professora falou. Mas isso foi muita experiência, porque as pessoas chegam em situações realmente lamentáveis, extremamente fragilizadas, né? Mas é aquilo que a gente precisa entender. Para eu poder fazer um bom acolhimento, eu preciso estar bem, e para estar bem, eu preciso não se envolver emocionalmente, porque a gente acolhe, né? A gente escuta, porque uma coisa que eu aprendi muito no acolhimento de pessoas é a escuta ativa. Às vezes a gente tem essa tendência de já querer trazer as soluções e as pessoas, a maioria esmagadora, elas só querem falar. Elas não querem nem que você traga a solução. Elas querem ser escutadas. Olha que interessante, as pessoas vão no psicólogo para serem escutadas, e a solução está nela mesma, que ela vai escutar, e ela vai ver realmente, espera aí, agora eu entendi. Então, e quando elas estão contando a história, relatando, ela está contando a história da vida, tal, aquele negócio lá que está dando todo aquele problema nela, aí ela dá um start nela, de tanto ela contar, ela fala, meu Deus, é aqui que está aqui. Não é nem um profissional que fala nada, é a própria pessoa que está contando ali, que ela começa a tomar consciência do que está acontecendo com ela. Né? E quando tu percebe que é a própria pessoa, que nós somos a chave do que acontece e a chave das soluções, a gente consegue ter esse distanciamento, entender assim que não adianta, né? Eu me envolver emocionalmente, eu tentar resolver o problema, agarrar, que isso é da pessoa, né? Cada um tem o seu tempo, né? De conseguir entender quando tem, porque quando a gente quer, a gente resolve, né? Mas uma coisa que eu acho que tu levantou, que eu acho que é um ponto bem importante, é que tu falou assim, às vezes eu tenho, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, tá, Paulo? Eu recebo mensagens de pessoas, tipo, horas aleatórias. Como lidar com isso? Como eu botar limite? É mais ou menos isso também? Não, sim. Não, assim, porque assim, como as pessoas têm o seu WhatsApp, no momento que elas estão lá, porque tem gente, que eu atendo as pessoas e tem gente que não pode, às vezes, falar 8 da manhã, 7 da manhã, 8 da noite, entendeu? Às vezes, 3 horas da tarde, a pessoa está me mandando mensagem, por exemplo, no momento que ela pode 11h30, falar. meia-noite, 1 da manhã. Exatamente isso. Eu recebo E, também. e eu também recebo. E pessoas, e a seguinte, vamos lá então. E a minha primeira pergunta, você descobre que você está no caminho certo quando a quantidade de dificuldades na sua vida aumenta? Não, quando você está se sentindo bem, é muito pelo contrário, não é pelos problemas que você tem na sua vida, milhões de coisas. Isso não significa que você está no caminho certo. Significa que quando você está no caminho certo, a sua consciência está em paz. Você pode estar até com milhares de problemas, mas a sua consciência está em paz. Você está tranquilo. Isso significa que você está no caminho certo. Mas Agora, eles se não vão você colocar não está no caminho certo, a sua consciência não vai estar em paz. Mas, mas não professor, vão eu acho colocar. que o que ele está querendo dizer é que, assim, quando tu está começando a estudar o espiritismo, trabalhar, parece que, assim, quando, no trajeto
para ir para a palestra, o carro quebra, acontece mil coisas em casa, Não, isso empecilhos. aí é outra coisa, né, Priscila? Isso é outra É, coisa. Isso aí são interferências para você não seguir esse caminho de você buscar conhecimento. Não é, Não, né? mas Não é imagina, isso. professora, porque assim, por exemplo, a partir do momento que você estuda evangelho, que você lê a cada 15 dias um livro, por exemplo, você faz evangelho, você trabalha como acolhedor, e a quantidade de dificuldades na sua vida aumentam, por exemplo. Isso está testando a sua fé, por exemplo? Está testando a sua fé, com toda certeza, né? Você já leu o livro de Jó? Já li o livro de Jó, e aquele Então, último livro que a senhora pediu lá do Voltei também, já do leu. irmão Jacob, claro que eu li, com Já maravilhoso, leu, certeza. né? né? E Você eu viu tenho, lá. mas pelo amor de Deus, professora, é isso que eu estou falando. Por isso que eu falo, eu li aquele livro e fiquei mais preocupado ainda, porque aquele cara, ele tinha não sei se o pessoal, todos os nossos colegas leram, mas me perdoem. Aquele cara tinha uma capacidade muito grande ele tinha um poder aquisitivo, ele abria sendas, ele fez uma série de coisas. Só que no desencarne dele, foi uma situação completa, assim, pela capacidade que ele tinha ali, dava a impressão que ele ia subir no elevador direto para o céu. Ele achava isso, né? Porque ele estava fazendo essa troca, né? E não foi E ele nada não disso que estava, e ele aconteceu. não estava fazendo o que tinha que ser feito. O que tinha que ser feito? Você leu no livro? O que ele tinha que fazer? O que ele tinha que fazer tudo sem interesse, sem aquela troca, Exatamente. pelo fato dele ter dinheiro, dele não querer fazer praticamente essa troca. Eu Mas vejo para ver tanto que isso, Paulo, gente fazendo as coisas. Eu vou fazer isso porque assim eu vou para um bom lugar. E não é assim. É você se transformar numa pessoa melhor. E não é porque você está se transformando numa pessoa melhor que você não vai ter problemas. É isso que eu quero tentar dizer para você. Não é porque você está se transformando numa pessoa melhor, você está melhor, está mais evangelizado, mais conhecedor da doutrina, que você vai deixar de ter problemas. Porque esse mundo aqui, como de Jesus, ele fala, eu gosto muito disso quando ele fala, para mim é maravilhoso quando ele fala assim, no mundo só tereis aflições. É lindo isso que ele fala. É bem animador, não é? Então, aquele que está fazendo trabalho no bem também terá aflições, porque nesse mundo só teria as aflições. Ele mesmo, fazendo todo o trabalho maravilhoso dele, só teve aflições. Aí ele complementa e fala uma coisa maravilhosa para gente, assim, no mundo só teria aflições, mas tenha bom ânimo, meu filho, porque eu venci o mundo. E é isso que nós temos que ter, bom ânimo. verdade. Apesar de todas as dificuldades que vão surgindo na vida da gente, porque se a gente está trocando, eu já falei isso para você, se você está fazendo as coisas do bem, porque você está uma troca, olha, isso aí não é culpa nossa, porque nós temos isso de outras religiões, de outras encarnações, tem essa troca aí. Se nós achamos que estamos fazendo as coisas do bem, porque eu não quero ter problema, eu vou fazer essas coisas do bem aqui, eu e a Priscila, o espiritismo fraterno aqui com o pessoal, depois eu vou dar aula não sei o quê, depois eu vou dar aula, porque eu não quero ter problema. Esqueça, gente. Esqueça, porque não é isso. Eu não vou trocar, eu não vou conseguir isso. O que eu preciso eu vou fazer essas coisas no bem e ter a minha consciência tranquila. E eu estou, aos poucos, me transformando numa pessoa melhor. Eu em relação a mim mesmo, não é eu em relação a Priscila, a Denise ou a você, não. Eu em relação a mim, estou me tornando uma pessoa melhor. Então, eu estou no caminho certo. Vai ter problema? Vai, gente. Gigante? Pequenininhos que... Eu acho que os pequenos problemas são os mais chatos ainda. Para mim, são aquelas pedrinhas que ficam no sapato que enche. Até os pequenos problemas, entendeu? Professora, se eu puder complementar. Não, se eu puder complementar, é realmente fazer isso com total desprendimento, que é isso que faltou no irmão Jacob, na obra Eu Voltei, que ele fazia com orgulho e vaidade. Ele tinha orgulho e vaidade por trás de tudo aquilo que ele exercia. Então ele já achava, eu vou dar tudo certo. Eu faço, eu aconteço. E é aí que tá, gente, a grande lição é o desprendimento. É não esperar nada em troca, a gente realmente fazer
o sentido, a essência, né? E se você acha que você está fazendo muito, diminua. Se você acha que isso está te atrapalhando, não faça. Então, primeiro você se equilibrar, primeiro você se centrar, e aí você conseguir ajudar. E eu me lembrei de uma coisa, também tem um trecho do filme do Divaldo, bem interessante, que ele também tem esse momento de hesitação. Ele estava prestes a se suicidar, e ele, pela espiritualidade maior, consegue, né, evitar que ele cometa, né, o suicídio. E aí ele tem uma conversa com a mentora dele, a Joana de Ângeles, que ele pergunta exatamente, ele tem esse momento de hesitação, né? Que eu acho que todo mundo que trabalha, né, acaba tendo, né? Porque a gente é humano, é natural. Aí ele pergunta assim para a mentora, né? Eu tenho que estar sempre ajudando as pessoas, cuidando das pessoas e querendo saber como elas estão, e ninguém pergunta como eu estou, como eu me sinto. É isso então que me espera aqui nessa vida? E aí a Joana de Anjos, com uma calma, uma tranquilidade que era dela, ela olha para ele e ela Divaldo. Enquanto estiver nessa existência, é isso mesmo. Mas quem enxuga a lágrima do próximo não tem tempo para chorar. Então, é uma parte que quando eu vejo do filme, assim, eu choro, porque é isso. Mas essas mentoras, gente, ainda bem que o meu mentor é mais ameno. Porque essa mentora do Divaldo e do Chico Xavier, o Emmanuel, eram duros. Capricharam. Né? Eles capricharam, mas é porque eles vieram com missões grandes, né? São missões. Nós somos apenas tarefeiros. Eu e a Priscila aqui estamos em tarefa, né, Priscila? Tarefa. Finalmente aceitamos. Finalmente aceitamos a tarefa, é isso aí. Nós somos tarefeiros. Nem tu, Paulo, finalmente, tá claro. Mas a gente não pode se iludir com Paulo, vou dar um conselho para você. Não desanima. Não faça troca. Faça do coração. Não desanima. Tenta se aperfeiçoar como pessoa e se iluminar como pessoa. E dentro dos seus limites. Se isso está te perturbando, se a pessoa ligar às 3 horas da manhã está te perturbando, cancela isso. Você ainda não está pronto para isso. Certo? Não pode, as coisas não podem te perturbar. Se está te perturbando, dá um tempo. Né? Se alguma coisa está te perturbando, dá um tempo até você pegar fôlego de novo e voltar. Assim que funciona. Não sei se esse é um bom conselho que eu dou para ele, né, Priscila? Não, até me fugi que eu ia falar, mas para não se iludir, isso que eu ia falar. Não se iludir, não é porque a gente está fazendo um pouquinho de bem, tá? Que vamos ser bem sinceros. A gente não está fazendo um baita bem. A gente tem grandes exemplos de missionários que fazem coisas muito mais do que a gente faz. Extraordinárias, né? Até então, supra-humanas. Exatamente. Então, assim, esse pouquinho que a gente faz, tirando a professora, que faz grandes obras, mas a gente, por exemplo, que faz um pouquinho, não se ilude achando, então eu vou ser livre de problemas. Não. Pelo contrário, vai ter os problemas e é essa a grande lição, a gente ter nossos desafios, os nossos fracassos, nossos momentos que a gente chora com os nossos problemas, que a gente tem também, e saber lidar. Olha, eu vou dizer uma coisa, sabe, no momento que você está com os problemas, é o que o Divaldo fala, ninguém ouve. Aí, com quem você tem que se desabafar? Com Deus. Você entendeu? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Assim, você conversar com Ele. É o melhor amigo que a gente tem, Jesus, Deus, para a gente conversar. Né? Porque você, às vezes, está fazendo as coisas e para quem você vai falar? Às vezes você tem problemas e grandes, problemas sérios. Mas você vai desabafar com quem? É meio complicado, não é não? Principalmente aí um atendente fraterno, como é que desabafa? Com Deus. Com a professora. Aqui, viu, Paulo? Com a professora, com a Priscila, com a Denise, com a Fabíola, né? Com a Luzia, vamos desabafar aqui, né? Não fique triste de desabafar, não. Né? A gente estamos todos prontos para ouvir e dar conselhos. Todos para ouvir. Que o maior problema da gente é alguém para escutar. Ninguém quer escutar ninguém. Se você passar por aí, ninguém escuta ninguém. É uma coisa tão individual e egoísta que as pessoas estão. E vem de séculos isso aí, né? Muito egoísmo e coisa, e ninguém escuta. A gente parar para escutar é uma grande caridade. Né? Uma grande caridade. Porque eu vou ter que sair, Priscila, vou deixar você com eles.
Ah, professor, então tá. Até semana Vou que deixar, vem. eu tenho que entrar lá, mas vamos lá, gente. Vamos. Não desanima, tá, Paulo? Não Não, eu tô desanima. bem, eu só queria tirar essas duas dúvidas aí, de estar bem claro para mim. Eu queria só pedir Se desculpa para os você já colegas leu aí que o eu Voltei, já leu o Voltei, você já está já leio, com entendimento. Que já li, aí, já li, já li, já. lembra que eu te falei a sua pergunta, uma outra pergunta aqui, que você estava com dúvida? Eu avisei, né? Lá está É, escrito. avisou mesmo. Então tá bom, gente. Fiquem Beijo, com Deus, eu professora, vou vai Obrigada, com sair, Deus. professora. Beijo, bom conta minha Boa conta, noite. trabalho. tem Boa que entrar reunião lá. mediúnica. Beijo. Será que eu saindo, vocês caem também? Ai, mesmo. Eu vou deixar ligado aqui, vocês vão falando. Tá. Cai mesmo. Como é que elas vão fazer? Eu acho que cai, né? Mas tu não Você vai ter que sair, entrar em outra reunião? Ah, eu aqui, ó. vou ter Sua que. chamada termina em 10 minutos. Então eu vou gerar um. Gente, eu vou gerar um link e vocês entram, tá? A gente vai ficar mais 20, 30 minutos no máximo também, tá? Mas eu vou gerar um link e mandar nos grupos. Pode ser? Então sai todo mundo, né? Sai todo Pode mundo, eu ser. vou gerar um novo link no Google Meet e mandar agora nos Senão eu grupos. saio aqui e vão cair, né? Então tá. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estão entrando. Estão entrando mais Prometo que eu vou gente. ficar quieto agora, viu? Não, que isso. Na verdade, é interessantíssimo. Porque eu já passei pelos meus questionamentos. A gente pensa também, né, que o caminho tá certo quando tá vindo as dificuldades, mas eu vi que interessante, que o que a professora falou bem colocado, é quando a gente tem a paz de espírito. Saber que o pouquinho que a gente faz já traz uma paz, já traz uma consciência de pertencimento, de fraternidade que a gente está fazendo. Um pouquinho que a gente faz já ajuda o mundo, já faz a diferença. Imagina se todo mundo conseguisse fazer um pouquinho. Nosso mundo já seria melhor, mas é porque a maioria de nós encarnados aqui, a gente ainda é muito egoísta, a gente só pensa nos nossos interesses, nos nossos desafios individuais, nas nossas paixões, nos nossos desejos muito materiais, porque a gente é que nem o estudo do Evangelho, o homem no mundo. O que é o homem no mundo? Ele nos explica que a gente está no mundo material, no mundo de prova e expiação, mas que a gente pode reservar um pouquinho do nosso tempo para trabalhar a nossa espiritualidade e também exercer a caridade, unindo essas duas coisas, né? Porque é esse o objetivo, né? Então, assim, eu também passei por essas coisas, mas sempre que tu precisar conversar, Paulo, pode conversar comigo, né? Se tu quiser algumas dicas de como driblar algumas situações, porque a gente, querendo ou não, tem que colocar limites. Por exemplo, uma história que eu posso compartilhar aqui, até foi recente, era uma pessoa que eu acolhia já há muito tempo, conversava, né? Tinha, a princípio era dos desafios conjugais, que eu tinha mais foco, né? Eu era mais acolhedora dos desafios conjugais. E aí chegou um certo momento que a pessoa já estava me pedindo dinheiro,
né? E não é que eu não possa ajudar, mas o acolhimento do trabalho do Ricardo Mello, como tu mesmo fez o treinamento, a gente fez todo o treinamento, a gente não pode, né? É até contra a política, o nosso trabalho de acolhimento, né? Moral, espiritual, psicológico, né? Não, né? Então, assim, chegou um momento que eu tive que conversar com a pessoa e dizer, olha, isso tá fora do, né? E eu não posso, isso é antiético, fora do trabalho, né? Isso acaba até sujando o trabalho do Ricardo Mello, né? Consultei as pessoas, né, certas, falaram, não, tu fez tudo certo, então realmente, às vezes a gente tem que colocar limite, porque as pessoas acabam ultrapassando, não são todas, é uma minoria, mas acaba acontecendo. Mas a gente pode, de forma amorosa, né? Eu não fui em nenhum momento grosseira, mas eu expliquei, o trabalho é assim, assim, assado, eu não posso te ajudar dessa maneira. Não é o objetivo do nosso trabalho, eu te acolho, eu te ético, de uma forma amorosa, generosa, educada, respeitando a individualidade dela, né, o indivíduo que ela é, mas eu tive que dizer não. E dizer não é muito sábio muitas vezes, né? É importante a gente dizer não, porque o não educa. Né? Quando o não diz, ó, até aqui é o seu limite, passou disso aqui, porque algo está errado, você precisa reavaliar, será que sua postura está correta? Né? Então, sim, o não também é muito valioso, o não é muito importante para também ensinar nós mesmos e ensinar o outro. Então, se tu precisar, tu pode conversar, pode mandar mensagem no privado, né? Pode ser que eu demore um pouco para responder, mas eu respondo. E é isso que tu pode dizer para as pessoas também. Às vezes, eu dizer, olha, eu tenho compromissos profissionais, eu posso demorar, mas eu vou reservar um tempo para responder. Né? E é muito gostoso. Depois que tu consegue administrar bem, nossa, é maravilhoso. Enfim, vamos fazer o estudo do Evangelho, gente? Eu tenho aqui guardado o último item que a gente estudou. Então, estava muito ansiosa para voltar a fazer esse estudo com vocês. E engraçado, né, que a gente iniciou esse trabalho de estudo do nosso lar, que vai nos ajudar a entender muito mais a vida, né, a vida espiritual, o mundo, né, a vida espiritual que nos aguarda, que já vivenciamos muitas vezes. E o tema hoje, de uma certa forma, tem relação, para te ver como a espiritualidade esperou o dia 13 de setembro de eu estar aqui para ajudar isso com vocês, né? Então, se vocês quiserem acompanhar o estudo, a gente parou no capítulo 5, que é Bem-aventurados aflitos, e a gente vai dar continuidade estudando o item 27. Mas se vocês quiserem acompanhar a leitura, vou começar agora. É uma pergunta a um espírito protetor Bernardino. Deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Dissemos e repetimos. Vocês já entendem aqui que por mais, dando um parênteses, que por mais que seja o autor dessa mensagem, espírito protetor Bernardino, mas ele coloca aqui no plural, nós dissemos e nós repetimos, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, com essa própria resposta, é feito pelos espíritos, é um estudo, uma apresentação, né, em conjunto. Então, não se deve só a esse espírito. Só um parênteses. Então, dissemos e repetimos frequentemente que estáis sobre esta terra de expiação para arrematar vossas provas, e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores, o ônus da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que é necessário deter, porque poderiam ter consequências funestas. Alguns pensam que desde o momento que se está sobre a terra para espiar, é preciso que as provas tenham seu curso. Há mesmos que querem até crer que não somente é preciso nada fazer para as atenuar, mas que é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. E isso é um grande erro. Então, aqui, ele coloca assim, faz uma introdução dizendo: tenham consciência que nós estamos num planeta de prova e expiação,
que é o atual estágio evolutivo que nosso planeta, né, reside, e nós residimos, né? E tudo que nos sucede é consequência de existências anteriores e, como nós já estudamos, causas atuais e anteriores, a gente sabe que existem causas atuais das nossas existências que provocam os dissabores que a gente vive hoje, como existem causas de vidas, existências anteriores que a gente precisa resgatar e rematar. Né? Então, vamos entender que quando a gente está no planeta de prova e expiação, as vicissitudes que nós devemos passar, tudo tem um objetivo em comum, que é para o nosso aprendizado, para nós evoluirmos. Algumas dessas vicissitudes são de causas anteriores, de outras existências, e outras são de causas dessa própria existência, causas atuais. E aí ele coloca assim que aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente pensa assim: ah, mas então se eu estou passando por tal situação, eu não preciso fazer nada para atenuar. Então, eu vou deixar o barco correr, ou pelo contrário, vou intensificar para que isso seja vivo. Aí ele fala: calma, isso é um grande erro. Porque a gente, aqui, na sequência dessa mensagem, ele vai dizer como podemos atenuar, né, e que é preciso, uma vez que a gente tenha consciência. Então, se eu estou passando por tal situação, eu estou passando por essa situação porque eu preciso aprender algo. Então, eu não vou deixar o barco correr. Eu vou fazer, no mínimo, questionamentos que a própria psicologia traz. Por que eu estou passando por isso? Por que eu atraio certas situações? Que isso vai trabalhar nosso autoconhecimento e o aprimoramento moral. Então, ele coloca, é um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhe traçou. Mas vocês conhecem esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele dos vossos irmãos, tu não irás mais longe? Sabeis se sua providência vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tinha aberto. Então, está dizendo aqui que a gente tem a responsabilidade de saber atenuar tanto as nossas dores, como também de outras pessoas. Às vezes, nós estamos na vida de outras pessoas, não é por acaso. Às vezes, a gente pode ser aquele bálsamo que vai curar a cicatriz. A gente pode ser aquela luz, né, para ajudar outras pessoas. Então, o caminho não precisa. O que está querendo dizer? Que nosso Pai, nosso Deus, é tão misericordioso que a gente sempre vai ter oportunidades de melhorar a situação que a gente se encontra. Se a gente souber aproveitá-la, se a gente souber resignar, né, entender o porquê que aquilo está acontecendo. Não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingido, e dizer, é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso colocou ao meu alcance para abrandar o sofrimento do meu irmão. Que é exatamente o que eu falei agora. Será que eu não posso fazer algo para ajudar? Será que eu tenho algo que eu posso fazer por mim, né, quando é algo com a gente mesmo? Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, os meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se não me foi dado, como prova também, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos sempre, pois em vossas provas respectivas e não vos considereis jamais instrumentos de tortura. Então, aqui está dizendo para a gente não. Sim, se a gente não puder ajudar, pelo contrário, não vamos ser aqueles que julgam, que falam que a pessoa tem que sofrer, que vamos combinar, a gente faz isso muito, né? A gente vê outras pessoas errando, outras pessoas sofrendo, a gente fala, bem feito. Quantas vezes a gente não proferiu essas duas infelizes palavras? Bem feito, ele merece. Esse texto nos revela que isso é extremamente infantil da nossa parte, que é extremamente inferior, né? Que nesse caminho a gente não vai evoluir. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Então,
Nossa, gente, até perdi aqui. Ah, tá. O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento. Que qualquer coisa que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação. Mas é só Deus que pode detê-la ou prolongá-la, segundo julgue necessário. Não haveria um grande orgulho da parte do homem se crer no direito de resolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno no peito daquele que sofre, sob o pretexto de que tal é sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Então ele vai repetir, vai voltar. Se a gente tiver a oportunidade, que a gente não traga mais sofrimento para a situação da gente ou de outra pessoa. Pelo contrário, que a gente tenha a oportunidade de fazer cessar, de ajudar de alguma forma. A professora hoje não falou que às vezes só escutar alguém. Eu falei também que a maioria das pessoas, elas necessitam do acolhimento porque elas querem, na verdade, ser escutadas, elas não querem solução. Elas querem que a gente dê um mínimo de atenção, porque muitas vezes elas não têm atenção de ninguém. Deixa eu só aceitar mais pessoas aqui, que tem pessoal que está entrando. Então, considerai-vos, espíritas, como instrumento escolhido para fazer cessar o sofrimento. Resumamos assim: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Bernardino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Uma mensagem de 1863 que se encaixa, adequa perfeitamente aos nossos dias. E por quê? Porque a gente ainda não conseguiu evoluir. Tempo já tem, mas é uma mensagem que se adequa muito porque a gente precisa desse ensinamento, né? Senão a gente estaria com outros, estudando outras coisas, evoluindo em outras coisas. Mas aqui, para nós que nos colocamos espírita, e assim, sem colocar espírita, como cristão, né? Como um verdadeiro cristão que segue, que quer seguir, que tem a intenção de seguir o Evangelho de Cristo. Que Cristo pregou o quê? O amor e a caridade, né? Em todas as suas ações, em todos os seus momentos, todas as suas respirações, o tempo que ele ficou aqui na Terra, a vida dele se baseou nisso, nessa missão de nos passar a lei de amor, a lei de caridade e do Deus, nosso Pai, que é extremamente misericordioso, ao contrário do que pensavam muitas outras crenças, né, religiosas, como os próprios judeus, né? Então, aqui eles nos resgata o senso que se nós temos uma responsabilidade, não é de julgar e não é de aumentar o sofrimento de uma pessoa. É compreender que estamos aqui num planeta que, infelizmente ou felizmente, nós precisamos passar pelos nossos desafios, pelas dificuldades. Eu não gosto de falar de dificuldade e problema, porque aí tem uma visão negativa. Eu procuro pensar que é um desafio, né? Mas que a gente tem a responsabilidade, o dever, né, como espírita, como cristão, de poder ajudar, de poder abrandar, de poder, de alguma forma, diminuir, né, diminuir a dor do outro. Esse é o nosso grande papel. Jamais fazer o contrário. Jamais achar que a gente pode dizer, bem feito, aquela pessoa merece passar por isso. Pelo contrário, a pessoa tinha que passar por isso, isso e aquilo. Que é o que a gente fala, né, muito, né? Quantas vezes a gente está olhando uma TV, uma notícia, por isso que a gente fala, a gente tem que evitar de olhar os noticiários, porque já acaba caindo nessas ciladas, né? De se acharmos julgadores, de estarmos acima do bem e do mal, quando na verdade nós estamos todos no mesmo barco, no mesmo nível evolutivo, porque se a gente fosse realmente tão bom assim, nem aqui a gente estava. A gente já tem consciência com o estudo espírita que existem inúmeros mundos muito mais evoluídos, superiores, né? Através aqui das nossas obras que a gente estuda, no Evangelho tem, né? A evolução dos mundos, no Livro dos Espíritos também. Se a gente fosse tão bom assim, tão flor que se cheirasse, com certeza aqui a gente não estava. Então, se a gente está aqui é porque realmente é o local certo, é o nosso estágio evolutivo assim. E que bom que talvez a gente não faz mais aquilo que o irmãozinho está fazendo ainda, porque lá atrás a gente vê. Podem ter certeza. Então, nosso papel é
como estamos num estágio evolutivo, talvez, mais despertos, mais propensos a estudar, como a gente está fazendo aqui, como vocês continuaram aqui perseverantes todas as segundas-feiras, estudando, buscando. Sei que a Denise está fazendo outros estudos, né? O Paulo trabalhando, cada um de vocês, né? Tentando se manter no caminho. Hoje, nós estamos fazendo isso. Ontem, lá atrás, não. Então, por isso que a gente não pode julgar o irmãozinho, porque nós já fomos aquele irmãozinho lá atrás. Então, se a gente tem um dever é de realmente cessar e abrandar o sofrimento do outro. Basicamente é esse o estudo, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, estou aguardando. Maria de Fátima, adoro suas considerações. Olha, Priscila, no Evangelho de Jesus, Jesus, assim, é maravilhoso. Eu acho que a primeira coisa quando a gente acorda é agradecer, sabe? Agradecer por tudo que a gente passa nessa vida. É como você disse, tudo é um aprendizado. E esse aprendizado a gente vai amadurecendo, né? Porque nós somos ainda muito, nós estamos engateando, nós somos ainda criança, né? A gente ainda não amadureceu o suficiente para entender o verdadeiro amor do Cristo. Que isso, nos dias de hoje, para a gente é muito difícil amar verdadeiramente. Mas aí a gente pode começar com as pequenas coisas, né? A gente não precisa fazer grandes obras. Vamos começar com pequenas coisas, ouvindo o outro, como você acabou de dizer. Muitas vezes a pessoa não precisa do dinheiro em si, mas sim ela quer ser ouvida, porque a dor dela está sendo grande demais. E ela quer dividir aquela dor com o outro, sabe? Então, isso é muito importante para a vida da gente, a gente ser ouvida, ser escutada, porque nem todos os dias você está com a mesma bom astral, com a mesma boas energias, mas que a gente tem que conseguir trabalhar, entender as nossas emoções, porque a gente ainda não se conhece. É suficiente para entender essas emoções, de onde ela vem, por que nós estamos sentindo ela, se ela está partindo do lado espiritual, de alguns companheiros nossos, ou se é de nós mesmos, com as nossas dificuldades, Perfeito. as nossas experiências que nós estamos passando aqui, não é? Então, tem tanta coisa para a gente aprender no nosso dia a dia. Então, a vida, ela é maravilhosa e deve ser vivida, muito bem vivida. E não esquecer de todos os dias agradecer por esse grande, maravilhoso, o que é a vida. Ai, como eu tava com saudade disso, gente. Eu tava falando com a professora antes de alguns de vocês entrarem que não eram vocês que estavam com saudade, eu que tava com saudade de vocês. Como eu tava sentindo falta disso. Quem precisa realmente mais, não se engane, era eu. Porque. E eu fico feliz de ver que vocês estão evoluindo, né? Cada vez mais, né? E continuar estudando, né? Que é esse o caminho. E a Maria de Fátima colocou muito bem. Pequenas coisas, gente. A gente. Porque quando a gente começa a ver, né? Os grandes trabalhadores espíritas, a exemplo de Chico Xavier, Divaldo, tantos outros, Haroldo Dutra, a gente tem inúmeros, né? Roça do Cunha, e assim vai. Né? Arthur Valadares, que eu adoro também. Inúmeros trabalhadores maravilhosos. Aí a gente pensa que a gente já. Não sei se vocês, mas eu fico, eu quero ser que nem eles. Não, eles também percorreram o caminho. E a gente vai chegar lá, ou talvez ser até fazer grandes obras tanto quanto. Quer fazer, Então, vamos tentar fazer o nosso pequeno trabalho, mas bem feito. quer fazer xixi? Eu não Não. posso todos os dias da semana praticar caridade. Tudo bem, mas eu vou me dispor de uma, duas vezes na semana. Vou estudar uma obra um dia da semana, então horário. E faça aquilo bem feito. Vai ser muito mais valioso do que a gente querer abraçar o mundo, né? E nossas mãozinhas ainda, nossos bracinhos ainda são pequenos para abraçar. Mas se a gente fizer a nossa partezinha, que é pequena, mas muito bem feita, ela vai ter um grande valor. Um valor assim que é imensurável.
É aquilo que eu estava falando, que eu falo muitas vezes. Se cada um de nós fizesse esse pouquinho, o mundo já seria muito melhor. Nós não estar passando por tantas guerras, como a gente vê, por tantas brigas por poder. As pessoas disputam ainda poder, ainda tem a ilusão de querer cargos, né, altos e dinheiro, tirando das pessoas, né, não pensando. Porque é isso, né? É o mundo que a gente ainda vive hoje, né? Então, imagina se a gente fizesse, né, um pouquinho, né? Um pouquinho cada um de nós. 7 bilhões encarnados no planeta. Nós ajudaríamos até o triplo, né? Que parece que são mais de 21 bilhões de desencarnados em volta da nossa crosta terrestre. E por mais que já está tendo a limpeza, que a gente sabe que já está tendo a limpeza, mas mesmo assim tá complicado, mas imagina se nós 7 bilhões de encarnados fizéssemos cada um a nossa parte, nós íamos influenciar até as orbes que estão em nossa volta. Nós íamos influenciar os desencarnados que muitas vezes precisam do nosso exemplo, da nossa luz. Isso ia ter um efeito tão transformador, mas infelizmente a gente não pode, né? Tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um, o tempo de cada um, e feliz da gente que finalmente começou a fazer a nossa parte. Porque lá atrás nem com a gente podiam contar, gente. Nem com os nossos espíritos. Lá atrás era um número menor, que bom que podem contar hoje conosco. Essa é a realidade. Mas ela é necessária, sabe? Para fazer a gente acordar, para fazer a gente entender, né? Então, isso é muito além de crença, de religião, é de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, de autoamor, de amor ao próximo, de seguir o evangelho, né, de Cristo, né? De realmente entender a essência de Cristo. E a Maria de Fátima falou uma coisa muito, muito importante. A gente não sabe ainda o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor de Cristo a gente não sabe ainda na essência. Nós ainda temos o amor egoísta, né? Existe o amor ágape, que esse amor é o que transcende, é o que é desprendido, que não tem ressentimento, que Paulo de Tarso fala na segunda carta, na segunda epístola aos Coríntios. Então, assim, esse amor que a gente não consegue ainda mensurar. Bem colocado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Aí vocês não podem ficar caladinhos, eu voltei hoje. Priscila, só mais uma coisinha, Priscila. Uhum. Olha, eu estou aprendendo aqui dentro de casa, sabe? Com a minha tia, que eu estou cuidando dela. Ela está com Alzheimer. E é um grande aprendizado, sabe? Desafiador, né? Então, eu estou fazendo, eu sempre peço a Deus, me dê força, coragem, que eu possa sempre fazer o melhor para ela, sabe? Porque aí a gente vê que como a gente é frágil, sabe? A gente está vivendo hoje nós estamos aqui bem, com saúde, e amanhã a gente nem sabe como é que nós vamos estar. E tem mais uma coisa, a velhice, ela está bem próxima de cada um de nós. E quem que vai cuidar de cada um de nós? Será que é um familiar? Será que é um estranho? Quem será? Então, feliz daquele que tem um familiar que possa cuidar de você, sabe? E é como eu disse, meu Deus, me dê força para que eu possa ter caridade, tanto com ela como comigo, que eu possa olhar para ela e entender na fisionomia dela o significado que ela está, nem que seja longe, sentindo ou querendo alguma coisa, que eu possa entender pelo, pelo jeito, pelo olhar, pela boca, sabe, do que ela realmente está precisando. Que eu tenha carinho, amor por ela. É exatamente isso. E com tudo isso que eu estou passando, que eu possa me transformar em uma pessoa melhor. E é isso que eu mais desejo de mim, que eu me transforme. E eu acho que tudo que está passando é um aprendizado para mim me tornar melhor, porque eu tenho que me tornar melhor. Essa é a minha chance.
Entendeu? A Maria de Fátima entendeu. Entendeu o sentido. É isso aí. É isso aí, gente. Denise. Veio tudo a casar, né, Priscila? Até com a pergunta do Paulo, que tudo que tu falou aí, né? Impressionante. Mas uma coisa é certa, né, Priscila? A gente, quando tem desafios, a gente não tem que focar naquele problema. Eu estou aprendendo assim, impressionante como o Espiritismo abre a cabeça da gente para tanta coisa, mas ainda só tem que aprender tanto, 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 mas eu já estou muito feliz pelo pouquinho, assim, ó, de reforma íntima que eu estou tendo, porque é isso que está me ajudando. Qualquer desafio que eu tinha antes, meu Deus, eu me descabelava, eu focava naquilo ali. Depois que eu comecei a tentar me entender e a me resolver, a mudar interiormente, tudo é mais leve, Priscila, eu não foco mais naquele problema. Tudo se transforma, é impressionante como Deus, como quando a gente entrega para Deus, tudo muda, tudo muda. E quando a gente foca no problema, no desafio, cria uma aura, uma coisa ruim que tu não consegue sair daquilo ali. Isso. Há pouco tempo, bem pouco tempo, eu tive um desafio bem, bem grande, assim. E eu estava no trabalho e me veio aquilo na cabeça. E eu entreguei para Deus, eu pedi ali que ele resolvesse da maneira como tinha que ser, conforme o meu merecimento. E quando eu cheguei em casa, noite, Priscila, foi resolvido de uma forma que eu jamais esperava que fosse daquela forma. Sabe? É impressionante, assim, quando a gente não foca e a gente agradece por tanta coisa boa que acontece. É que nem aquilo, eu estou me tornando hoje o que deveria ter sido a vida inteira, sabe? Mas eu agradeço que tudo tem a sua hora de acontecer. Tudo, tudo, tudo. Exatamente. Não se É martiriza impressionante, porque assim. não foi antes. Pelo contrário, talvez para a gente estar onde a gente está hoje, a gente teve que passar por tudo aquilo, a gente teve que errar, a gente teve que acertar. É verdade, é Tem verdade. a hora Mas certa. quando eu tenho assim para mim que eu comecei a enxergar totalmente diferente depois que eu comecei a tentar, e é todo santo dia a reforma íntima que eu tento mudar, sabe? Eu tento melhorar todo santo dia, sabe? É impressionante como isso muda, como muda a forma da gente pensar, da gente ver, como tu diz, eu não olho mais televisão onde vem aquelas coisas que para você não entrar naquela vibe e não ficar com raiva, não ficar julgando. É impressionante. Que você vai cair nesse lado. Eu falo porque às vezes eu Isso. começo a olhar o Instagram, ou coisa eu já começo, que absurdo, não sei o que. Eu falei, eita, Priscila. Não adianta. A gente tem que cuidar o que não. É que nem Paulo dizia, né? Tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, é saber selecionar. Tu não vai ficar alheio ao mundo. Pelo contrário. Vai estar conseguindo ter uma visão panorâmica do todo, do que ficar só vendo aquilo e julgando. É bem isso. Faz um bem danado para a saúde mental, espiritual. Evitar TV, gente, evitar ver esses noticiários. TV eu falo mais noticiários violentos, com sensacionalismo. Evitem, gente, porque isso ajuda muito nesse processo de reforma íntima. Ajuda bastante. Se puderem evitar, né? Claro que cada um sabe o que gosta, o que não gosta, né? Isso aí é livre-arbítrio, mas ajuda bastante. Eu, depois dessa pandemia, eu consegui. Pois Tirei TV da minha. Fabiola, tu teve síndrome do pânico, não teve uma coisa assim? Tive a síndrome, tive Ansiedade. depressão, fiquei ruim. E assim, eu consegui, eu não assisto televisão mais. Assim, o máximo que eu assisto assim, com as crianças é filme, é Netflix, é alguma coisa assim que é construção de casa, decoração. Eu estou puxando só para isso. Eu não assisto mais assim, nada que me traga alguma coisa ruim, sabe? Até grupo familiar, nossa, esses dias
o grupo da família estava botando tanta coisa, que eu mandei uma mensagem para minha tia e falei assim, tia, quem que aguenta esse pessoal desse grupo, tia, dá vontade de sair porque é só coisa ruim. Aí o que que eu faço? Eu nem acesso mais, eu só vou lá em cima e apago tudo. Pronto, perfeito. Porque eu falo assim, eu não vou sair, não vou ser aquela antipática que vai ficar fora do grupo e todo mundo vai perguntar por que Fabiola saiu. Não, eu só deleto tudo e nem vejo. Perfeito. A gente é um homem no mundo, a gente tem que saber. Porque se a gente sai, a gente tá meio que fugindo. A gente É, precisa saber lidar, exatamente. Eu tenho como lidar. Eu simplesmente não vou baixar. Não vou baixar a é, foto, não vou baixar o vídeo, não vou ver a notícia, vou ignorar. É assim, e exatamente. os grupos são desafiadores, principalmente grupo de família, grupo de Nossa, trabalho, é engraçado, né? É até divertido, mas realmente tem que saber filtrar. Tem que saber tudo, filtrar. né? Tudo na vida a gente tem que saber filtrar. É, é isso mesmo. E aí vamos lidando com essa luta diária, né? Porque eu acho que isso tudo é uma luta diária, isso tudo é um desafio, né, pra gente. Gente, vamos fazer a nossa prece então, encerrar. Vamos tentar encerrar sempre às 8h30. É, até porque eu tô acordando muito cedo, eu voltei pro presencial do meu trabalho e ele é um pouquinho longe daqui, então eu acordo bastante cedo para chegar. Então eu tenho que arrumar roupinha, as coisinhas, tudo, né, antes. Então vamos tentar sempre fechar às 8h30 para que a gente tenha uma qualidade, para que a gente tenha essa interação. Eu voltei e agora para ficar. Então, estou muito feliz dessa retomada, né? Porque foi um stand-by, foi necessário para a minha vida profissional. Talvez eu não consegui os resultados que eu esperava, porque é assim a vida, né, Paulo? A gente passa a gente tem nossos problemas, né? Passei pelas minhas decepções, mas a gente tem que ver novos caminhos, pelo menos a gente tenta, né? Pelo menos a gente tenta. E agora é bola pra frente, né? Tudo é aprendizado, né? Que nem a Denise falou. Eu vejo hoje mais leve os problemas. Talvez lá atrás eu teria me escabelado, estaria depressiva, desanimada, mas não. A gente não perde o ânimo, né? É acordar de manhã e agradecer. Só pelo fato de estar vivo. Agradecer. E isso é aprendizado, né? Se não foi do jeito que eu quis, é porque Deus sabe o que é melhor para mim, é entregar para Deus, e na hora certas coisas que têm que ser feitas vão acontecer, né? Então, vamos fechar nossos olhos, só os olhos físicos, porque os olhos do espírito, eles têm que estar mais do que despertos, para que a gente possa receber toda essa benesse espiritual, esse banquete espiritual que nós tivemos hoje, iniciando com o estudo do nosso lar, essa obra magnífica. Nós vamos todos estudar juntos, aprender juntos, reestudar, reaprender para alguns, mas que sempre vai nos trazer mais aprimoramento moral, espiritual, vai nos auxiliar no processo de autoconhecimento, no processo de reforma íntima, que é um dos maiores, se não for o maior objetivo por estarmos aqui nesse planeta de prova e expiação. Agradecemos por mais uma segunda-feira, agradecemos por mais um dia de vida, pela dádiva de poder acordar, ter um lar, uma cama para levantar, um trabalho para exercer, a comida que temos na mesa, sendo humilde, modesta ou muito valiosa, nós temos o que comer, nós temos o ar que nos permite respirar, um corpo perfeito que Deus nos deu para servir de instrumento na nossa evolução. Nós só temos motivos para agradecer. E Deus perdoa toda vez que a gente reclama, porque a gente ainda é pequenininho, a gente ainda é falho, a gente ainda enxerga muito para o agora e não vislumbra o futuro. Mas agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui agora à noite, toda segunda-feira, estudando, aprimorando, evoluindo juntos nessa família que nós somos, famílias fraternas, universais, trocando amor, paz, conhecimento, carinho, respeito, admiração.
E antes de encerrarmos, vamos fazer a oração, mas não a oração que Jesus nos ensinou. Uma oração de um discípulo seu que veio à Terra, que também teve seus momentos de vacilo, momentos de expiação, mas que tão logo entendeu o seu chamado, entendeu a sua missão, e a sua vida foi um legado de perfeito desprendimento e caridade, que foi Francisco de Assis. A oração de São Francisco, ela traz a essência de entendermos o que nós hoje podemos fazer nesse planeta. Então, eu vou ler aqui rapidinho. Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é essa essência do estudo de hoje, do nosso encontro de hoje, de que a gente sirva para cessar e abrandar a dor do próximo, parar de querermos mais para a gente, doando mais, porque é doando, é se dando que se recebe. Assim encerramos o nosso estudo, o nosso trabalho com profunda gratidão, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Feliz demais de estar de volta, Priscila. Feliz demais. Aqui na tua terra Bem-vinda, tá chovendo Priscila. bastante. Tá chovendo Tá muito. chovendo, tá em Porto Alegre, não, né? Oh, meu Deus, Não, eu moro no litoral norte. Ah, é, exatamente. Onde é que é Tá chovendo mesmo? muito. Onde é que é mesmo? Em Tramandaí. Tramandaí, tá. É, aqui tá um calor que quando começar a chuva em Brasília, não quero nem ver. Não quero nem ver o alagamento, vai ser isso aqui. Mas tá precisando, né? Tá, aqui tá horrível. 12 graus de. 12 graus. 12% de umidade, gente. Tá impraticável respirar aqui. Tá difícil. Então, gente, Fiquem com obrigada. Deus. Gente, Beijo boa de luz noite. para todos vocês. Até semana que Beijo vem. para todo gente. mundo. Até Tchau, semana que vem. Bem-vinda, Perguntas Pri. Pergunta se até não acho que ainda não vou conseguir voltar, mas segunda eu tô aqui. Tá bom. Boa noite a todos. Tchau, Tchau, Priscila. gente. Cheiro. Boa noite.